Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Teologia Sincera. E hoje eu vou falar aqui sobre satanismo, luciferianismo e a Goetia. Vou falar sobre cada uma delas, falar também sobre Anton LaVey, sobre Aleister Crowley, sobre a Bíblia Satânica, escrito por Anton LaVey, lá por volta de 1969. E vou falar sobre tudo, vou falar sobre vertentes do satanismo e como que funciona. Tudo isso de uma visão neutra, justa, sem nenhum tipo de preconceito cristão religioso, sem nenhum tipo de crítica teológica cristã a priori, no primeiro momento. No segundo momento, eu vou parar de dar informação imparcial e aí eu vou dar a minha opinião. E aí, se você não quer ouvir minha... Primeiro que se você não quer ouvir minha opinião, você tem que sumir daqui, porque eu imagino que se você está aqui nesse podcast, você quer ouvir minha opinião, né? Que se você não quisesse, você ia sumir daqui. Inclusive é o que eu aconselho você fazer se você não concorda em nada comigo. Agora, se você quer simplesmente, ou você é novo, está aqui a primeira vez e você quer ter informações a respeito do assunto, aí fica a sua escolha de ouvir a minha visão no final sobre tudo, ou de pegar suas informações. Mas uma coisa eu garanto, que as informações que serão dadas aqui a respeito desse assunto serão totalmente imparciais, serão meio que jornalísticas, sem nenhum viés ideológico, teológico, religioso, seja lá o que for. Bom, então vamos lá, vamos colocar aqui uma trilha sonora meio tenebras, vamos colocar uma trilha sonora tenebrosa. E vamos lá, isso, maravilha, não, isso. Isso aí, não, é sério, vamos parar de sensacionalismo, vamos falar um assunto sério aqui, vamos tratar com seriedade. Talvez, se eu quiser, eu vou colocar aqui uma música meio tenebrosa para entrar no clima, mas vamos falar um assunto com seriedade. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de satanismo, e quando eu falo satanismo, eu não estou me referindo a religiões que você considera malignas. Como, por exemplo, os cristãos, mais precisamente os evangélicos, eles consideram, por suas razões, malignas as religiões de origem afro, né? Por uma série de motivos que eles consideram dentro da lógica teológica deles, dos evangélicos. Eu não vou falar das que os evangélicos consideram demoníacas, malignas. Eu estou me referindo aqui, esse podcast é a respeito das religiões que confessam de alguma forma o poder maligno e o poder de Satanás como filosofia, como centro, quando essas religiões confessam que de fato adoram, admiram Satanás, ou que você vai entender que elas não consideram o Satanás da Bíblia. Mas enfim, a primeira que eu vou falar aqui é o satanismo de Anton LaVey. Esse satanismo, ele começou, né, ali mais ou menos na década de 60, que foi o auge dessa filosofia de Anton LaVey, e ele era um fotógrafo, um estudioso ocultista, e chegou a dirigir até alguns filmes, se eu não me engano, inclusive um documentário sobre o Charles Manson, que matou lá a Sharon Tate em 1979, se não me falha a memória. Mas o Anton LaVey, que fundou ali a Igreja Satânica, fundada no dia 30 de abril de 1966, ele, que também deu origem ali à Bíblia Satânica, que é escrita por ele é o líder principal desse satanismo. O satanismo de Anton LaVey é mais um satanismo filosófico, tem isso também, porque dentro do satanismo, assim como dentro do cristianismo, existem várias vertentes de pensamento. A sociedade satânica não é uma sociedade una
de modo que todas as igrejas são uma só e um viés só. Não. A igreja satânica, no tocante a divisões e vertentes de pensamento, ela chega a ser muito semelhante à igreja cristã. E tem suas vertentes, como você pode encontrar dentro do cristianismo os pentecostais, os neopentecostais, os históricos, os renovados, os católicos, os protestantes de raiz e aí vai. Na igreja satânica, não digo na igreja satânica, mas na sociedade satânica, isso também impera. O satanismo de Anton LaVey é um satanismo mais filosófico, né? Que inclusive muitos ateus, e Anton LaVey era um ateu convicto, 100% ateu, na verdade, eu estou me segurando para não trazer minha opinião, mas o Anton LaVey, ele era meio que, isso você encontra na Bíblia satânica, se você ler algumas partes, ele era revoltado com a ideia de um Deus. Ele não concordava com Deus, não concordava que esse Deus que nós acreditamos poderia existir e não acreditava nada a respeito dele. Ele também não acreditava que esse Satanás, que nós chamamos, é de fato o Satanás original. Ele acredita que nós temos uma má interpretação sobre o diabo e ele, às vezes, ele coloca o diabo e Deus como sendo o mesmo personagem na história. E no livro ele coloca o próprio diabo como se for, no livro, na Bíblia satânica, né? Como se fosse rebatendo a ideia de Deus. Então tudo que você encontra na Bíblia clássica, especialmente ali no Pentateuco, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia satânica de Anton LaVey, só que ao avesso, ao contrário. Ele também acreditava que essa história de Jesus, do amor de Deus e do amor de Jesus, é tudo uma balela. Não tem pé nem cabeça. Anton LaVey acreditava nisso. A igreja satânica fundada por Anton LaVey, ela cria mais numa filosofia individual, centrada e com foco no indivíduo. O que importa é o eu, é o indivíduo, é a sua vontade. Inclusive, ele tem uma lei, que essa lei também é do Aleister Crowley, que eu vou falar daqui a pouco, que faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Inclusive, isso tem numa das músicas do Raul Seixas, que era satanista também, que faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Então, a filosofia satanista da Bíblia satânica que você pode encontrar não é uma filosofia macabra, ao contrário do que muitos pensam, no sentido de ritual. Muito pelo contrário. Na igreja satânica de Anton LaVey, que é a mais famosa vertente do satanismo, você não encontra, ou não encontrava, não sei, na verdade não sei se existe ainda essa igreja, esse tipo de movimento, imagino que sim, em minoria no mundo, você não encontra magia, rituais, casamentos, missas, nada parecido com as igrejas clássicas cristãs. Você não vai encontrar nada do tipo, porque a filosofia satanista de Anton LaVey é uma filosofia mais humanista. Seria uma filosofia mais humanista e não teísta, que no caso é focada em Deus. Ao contrário, toda a filosofia levantada por eles é contra a ideia de uma divindade. Porém, eles usam de símbolos, não é? Por exemplo, para você entrar para a sociedade satânica deles,
se converter, no caso, você tem que ler os livros básicos e também tem que concordar com as regras. Eles têm algumas regras, como por exemplo, olho por olho, dente por dente, toda nudez é permitida, tem isso também na Bíblia deles. Eles têm os símbolos do satanismo, que é o sigilo de Bafomé, que é o pentagrama de ponta cabeça, que não tem valor de ritual. Lembra que eu acabei de dizer que não fazem ritual, ao contrário do que muita gente pensa, que é uma igreja que tem gente sendo sacrificada e tudo mais. A igreja satânica, pelo menos de Anton LaVey, não faz ritual na igreja, mas eles têm uma série de símbolos ritualísticos satânicos. Então você pode encontrar muita gente que diz ser satanista e quer bancar aí, sei lá, o diferentão ou a diferentona, mas não sabem que essa vertente clássica do satanismo, que tem a Bíblia e tudo mais, é uma vertente filosófica, não é religiosa. Porque a palavra religião, eu não sei nem se pode se chamar de religião esse satanismo de Anton LaVey. Por que não? Porque a palavra religião pressupõe que vai existir um ligamento. Afinal, religião significa isso: você se religar. Com quem? Com a divindade. Como o satanismo não adora uma divindade, na verdade não adora ninguém, é mais filosófica, então eu acho que seria correto chamar o satanismo de Anton LaVey de uma filosofia, e não de uma religião. Agora, a Bíblia satânica, que foi escrita por ele, que inclusive inclusive existe uma história paralela aqui, né, que ele por um tempo namorou com a Marilyn Monroe, que não era famosa na época, e os dois ficaram juntos. Então, ele era um homem muito influente na sociedade na época. E o livro dele, a Bíblia dele, é dividida em 4 partes. E tem suas filosofias, tanto que tem um livro que, se eu não me engano, que se chama O Livro do Leviatã, né? São livros com teor satânico todos, e eles têm os 10 mandamentos deles, que é totalmente contrário aos mandamentos da Bíblia, é óbvio. E tem muita gente que diz que essa Bíblia dele foi publicada em 69. Tem muita gente que diz, e também foi reeditada 30 vezes, né? E tem muita gente que acredita que essa Bíblia foi no embalo do filme O Bebê de Rosemary, na época, porque esse filme, O Bebê de Rosemary, se você não assistiu, assista, não vou contar ele aqui, mas ele tem um teor totalmente satânico, e que essa Bíblia que foi escrita por LaVey foi uma Bíblia que foi no embalo disso, por isso que Anton LaVey escreveu. Mas como eu prometi que eu não vou dar minha opinião por enquanto, então essa é a suposta informação que foi soltada aí, porque o filme de Bebê de Rosemary saiu em 1968. A Bíblia foi publicada em 1969, então existe uma próxima semelhança. Então o satanismo de Anton LaVey é um satanismo, inclusive essa expressão por muitos adeptos, até da época, é um satanismo ateu. Parece meio contraditório, mas é um satanismo mais de não adoração ao diabo, que isso não acontece nessa vertente de satanismo. É um satanismo de aversão a um Deus. É um satanismo de revolta a deuses, seja qualquer ideia de Deus que for. Agora, a outra vertente, que também é praticamente a mesma coisa, se você for parar para ver, é do Aleister Crowley. O Aleister Crowley, há muitos registros que, diferente de Anton LaVey, que era só um cara normal, que tinha filosofias a respeito da vida e implantou isso em uma suposta religião, que não era, na verdade, era uma filosofia.
Aleister Crowley, ele era um bruxo. E no início de 1900, ele fundou a religião chamada Telema. A palavra Telema significa vontade. Então é daí que surge a filosofia que é parecida com a de Anton LaVey, que é: faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Essa filosofia teve origem com Aleister Crowley. Então a religião Telema, eu não sei se pode chamar de religião, porque no início talvez não tanto, porque Aleister Crowley tem muitos registros que ele era assim um mago, inclusive aprendeu bruxaria egípcia, e tem uma série de histórias a respeito disso que você pode encontrar por aí. Mas a questão é a seguinte, que a religião Telema, não sei se no começo tinha intuito de fazer ritual, hoje em dia ela também é mais filosófica, né? E a filosofia é que a sua vontade impera acima de tudo. É uma religião mais de... uma filosofia, aliás, vou chamar de filosofia. É uma filosofia também com vertente satânica, mas de libertinagem, no sentido de que você é o seu dono, você é o seu Deus, então você está liberado para fazer o que quiser, o que há de ser da lei. Então, se a lei libera tal coisa, você pode fazer. Se a sua vontade impera sobre tudo e se você não consegue se segurar, vai lá e faça. E faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Essa é a filosofia de Aleister Crowley. Agora, mudando, que também a gente, não sei se podemos colocar no mesmo pacote de satanismo, mas nós temos o chamado luciferianismo, que aí sim, agora, nós estamos falando de uma filosofia religiosa. O luciferianismo, ele se consiste, é uma doutrina esotérica e gnóstica, e ele se consiste em mudar a imagem que a teologia cristã tem de Lúcifer. Ou seja, eles acreditam que Lúcifer não é um anjo caído, portanto um demônio, que ele é um deus antigo e que ele precisa ser buscado e adorado, que ele seria um deus da inteligência e que ele precisa ser alcançado. Então, porque afinal a palavra Lúcifer significa, não existe essa palavra na Bíblia, é uma palavra desenvolvida ao longo do tempo para identificar um ser, que significa aquele que vem da luz, ou o portador, o que porta a luz, portanto o intelecto também, segundo eles, e que deve ser buscado. Tem uma série de rituais que você pode fazer, uma série de coisas, tem uma série de livros também a respeito. Os primeiros resquícios dessa religião foi encontrada ali no século XIII, então é uma religião um pouquinho antiga, e ela tem como objetivo, dentro dos seus membros, encontrar a luz, segundo eles. E segundo eles, a Bíblia tem uma visão um pouco distorcida, aliás, muito distorcida do diabo, que eles não chamam de diabo nem de Satanás, porque a palavra Satanás significa inimigo. Como eles não veem Lúcifer como inimigo, eles chamam apenas de Lúcifer. Então, eles acreditam que quem está nessa religião está buscando algo superior, assim como todas as religiões, e que a Bíblia traz uma visão injusta a respeito de Lúcifer. Bom, é importante deixar uma coisa clara aqui. Por exemplo, o luciferianismo, embora a gente assimile muito, seja muito parecido, isso tudo é conhecimento neutro, imparcial, que eu estou passando para você. Não é a mesma coisa do satanismo, porque diferente do satanismo, o luciferianismo aceita a religião cristã, no sentido de que
embora ele não concorde com muita coisa. Como assim ele aceita? No sentido de que ele não é oposição da religião cristã, não quer derrubar a religião cristã. Já o satanismo, ele é às avessas do cristianismo. Ele quer justamente acabar, destruir, aniquilar com a religião cristã. O luciferianismo não é assim em sua ideia principal. Agora, por último, nós temos a Goetia. Agora, a Goetia é uma religião, e ela sim é uma religião, tem uma série de rituais, uma série de livros, e ela tem uma história antiga, muito antiga, e inclusive bíblica, não que apareça na Bíblia, mas inspirada em uma história da Bíblia. A história da Goetia começa com nada mais, nada menos do que Salomão. Salomão, quando deu a ordem, isso de fato está na Bíblia, deu a ordem de construir o templo, de levantar um templo para Deus, o maior templo que já existiu. Quando ele levantou esse templo, eles estavam dando um belo dia, né? Os trabalhadores estavam ali na sua rotina, cada um na sua rotina, fazendo o seu trabalho, e de repente ele encontrou um trabalhador do templo. E isso é a história da Goetia que conta. Ele encontrou e ele viu o homem muito magro, muito esmirrado, chega quase ficando doente. Ele fica preocupado e pergunta para ele, afinal, o que estava acontecendo, porque ele pagava bem os seus trabalhadores e por que ele estava daquele jeito? Aí o homem falou assim, não, seu Salomão, sabe o que é? É porque sempre quando o Senhor me paga, todas as noites vem um demônio no meu quarto e rouba o meu dinheiro. Aí Salomão ficou com aquilo na cabeça. Isso na história da Goetia, não tem nada disso na Bíblia. Salomão ficou com aquilo na cabeça e tal. E aí ele foi orar e de repente apareceu o anjo Gabriel e entregou um anel para Salomão. E deu algumas instruções para Salomão, que Salomão deveria falar para o trabalhador, para o operário. E Salomão entregou o anel para o operário e falou o seguinte, olha, quando ele aparecer hoje à noite, estou te entregando o salário. Quando ele aparecer hoje à noite para roubar o seu salário, faz o seguinte, pega esse anel e joga nele. Tudo bem. Foi para casa, o operário foi para casa e de repente à noite esse demônio apareceu. E aí esse operário pegou o anel e lançou sobre o demônio. Nisso, esse demônio teve que se apresentar diante de Salomão e ficou preso sobre o domínio de Salomão. E com esse anel e com o domínio desse demônio, Salomão começou a invocar mais e chamar mais, e através de outros ele chamou outros e chamou outros, e foi chamando demônios mais fortes do inferno, até que Salomão chamou 72 demônios e prendeu todos em um determinado lugar, em uma espécie de caixa, não sei, de baú, alguma coisa do tipo. E aí a religião da Goetia começa aí. É aí que ela começa. Porque a religião da Goetia, ela prega que você pode invocar esses 72 demônios e que cada um deles são responsáveis por X legiões do inferno e que eles vão ficar ao seu dispor para fazer as suas vontades. Inclusive o filme, como é que é o nome do filme? A Freira, que saiu aí, filme de terror que saiu aí, o demônio é o Valak, que é o 72º demônio da Goetia. Mas antes de você invocar, existe uma série de preceitos, não é qualquer um que pode fazer, tem uma série de doutrinas que se deve seguir, de ritos que se deve seguir, e também, diferente do satanismo, a Goetia ela não é contra um Deus. Para a Goetia, o Deus é realmente o Jeová, né, o Yahvé, e antes dos bruxos, dos magos
e essa religião existe e é praticada, antes dos bruxos invocarem algum demônio, eles têm que pedir permissão para Deus. Esse é o princípio da religião da Goetia. Tem muito mais coisas sobre clavícula de Salomão, e aí que você pode encontrar chaves maiores de Salomão, chaves menores de Salomão, são livros da Goetia. E um detalhe que eu esqueci de contar, Salomão prendeu esses demônios ao seu domínio e ordenou a eles, na época, segundo a Goetia, que construísse o templo para ele. Então, o templo é uma coisa magnífica, de modo que parecia que era inumano. E segundo a Goetia, Salomão prendeu esses demônios e ordenou que eles construíssem o templo. Tanto que eles alegam que tem uma parte na Bíblia lá, e de fato tem, se não me falha a memória, de que no templo, quando estavam sendo construídos, não se escutou nenhum barulho de pedras, né? Então, é uma religião que vai ao encontro da tradição judaica. E de fato, se você for ver na Bíblia, Salomão termina sua vida meio que um bruxo, que um mago, adorando outros deuses e uma série de coisas, matando, sacrificando gente a Moloque, e é uma miséria. Mas em suma, é isso. Eu resolvi trazer isso, e tem algo interessante. Agora, eu vou dar a minha opinião, né? Não poderia deixar de falar tudo isso aqui e não dar a minha opinião. Então, a partir de agora, é a minha visão sobre todo o assunto. Não vai ser mais neutro, não vai ser mais imparcial. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o satanismo em si. Vamos começar falando sobre Anton LaVey. É complicado, porque Anton LaVey me parece ser uma pessoa muito que queria aparecer. E se você for pegar para ver a Bíblia satânica, aquilo ali é uma cópia, nossa, muito sem vergonha, muito cara de pau da Bíblia. Então é como se o cara pegasse a Bíblia, ele nem se deu o trabalho de inventar, se pelo menos inventasse alguma coisa, ia falar, não, o cara se esforçou. Mas o cara pegou a Bíblia e só fez tudo ao contrário da Bíblia. Ou seja, uma tarefa simples, pobre, literária, e que em muitas partes você pode encontrar não uma filosofia religiosa própria desenvolvida, mas um ateísmo safado, encoberto de uma coisa inovadora, mas que é só um ateísmo com filosofias de boteco, né? Quando eu leio, eu li algumas partes já da Bíblia de Anton LaVey, dá a impressão que eu estou conversando com um ateuzinho de 14 anos de idade. São questões filosóficas sobre Deus do nível: se Deus é bom, então por que existe o mal no mundo? São questões válidas, sim, não estou dizendo que não são, mas muito simples, principalmente para um homem que diz que está desenvolvendo uma nova filosofia. Então é uma filosofia muito mais de os revoltados contra Deus do que algo inovador. Então é o mesmo do mesmo. Então qual é a diferença de Anton LaVey para um molequinho de 15 anos de idade que é revoltado com a igreja da sua tia, da sua avó? Pô, nenhuma. É a mesma coisa. Então não existe nenhum tipo de validade, não validade histórica, mas validade literária naquilo, né? De vitalicidade literária naquilo, e muito menos de uma maturidade desenvolvida a respeito daquilo lá. Então aquilo ali não merece nem um pingo de atenção, nem um pingo de confiança. Eu não vou falar nada de histórico, porque aquilo ali é ridículo. É totalmente ridículo. E nossa, como você pode falar assim da religião dos outros? É tão ridículo que a quantidade de adeptos a isso é mínima. É mínima.
E como muita gente diz por aí que gosta de dizer que é diferentão e segue algo, mas nunca leu, porque a maioria das pessoas que segue o satanismo de Anton LaVey nunca leu a Bíblia satânica, assim como muita gente que segue o cristianismo nunca leu a Bíblia, e assim como muita gente, por exemplo, que se diz, um exemplo, comunista, nunca leu o Manifesto Comunista, o Capital de Karl Marx, ou a gente que se diz capitalista nunca leu Adam Smith, nunca leu John Locke e tudo mais. Como as pessoas não lêem nada e dizem ser tudo, então, meu Deus do céu, é uma filosofia barata que atrai quem é revoltadinho com o cristianismo em especial. Então não merece nenhum tipo de atenção. O atelema do Aleister Crowley era um bruxo. Então eu não vou falar nada a respeito dele, por quê? Porque ele era um bruxo. Então, fica a sua opinião julgar se isso era bom ou não. Eu creio que não, sou cristão. Pô. Então ele era um bruxo, até aí nada a declarar a respeito disso. Ele era um bruxo. Agora, a religião que ele fundou em 1900, que é a Telema, ela é, na verdade, mais uma filosofia barata, só que agora de libertinagem, né? Era mais fácil criar uma filosofia dizendo, ao invés de todo esse misticismo, dizendo, olha, sai por aí e fica com quem quiser, miséria. Faz o que quiser, pô. Não precisa montar uma filosofia encoberta com o misticismo, com um negócio uau, inovador. No final é assim, ó, tô querendo dormir com todo mundo. Pô. Então não precisa de uma filosofia desenvolvida para isso. Vai lá e faz. Ué, agora querer se justificar com um argumento inteligente, do tipo, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, do tipo, para alguém chegar até a pessoa e dizer, nossa, você é muito dado, nossa, você é muito fácil, ou nossa, você não tem equilíbrio nenhum com os seus vícios, com as suas vontades, e ao invés de você falar simplesmente porque eu quero ou porque sim, você joga uma filosofia da Telema do tipo, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, isso foi desenvolvida por Aleister Crowley e tudo mais. Então assim, as filosofias satanistas, ao meu ver, não são nenhum tipo de filosofias bem desenvolvidas. São filosofias baratas, estudando minha opinião, puramente minha opinião. São filosofias baratas, trajadas, disfarçadas de algo intelectual, literário, uau, mas que na verdade não são. São coisas simples que não precisavam disso tudo para ser desenvolvidas e para ser praticadas. Então, você não precisa de uma filosofia da Telema, por exemplo, ou do satanismo de Aleister Crowley, aliás, de Anton LaVey, para sair por aí, sei lá, distribuindo para todo mundo, pô. Você não precisa disso. Você só vai lá e faz. Agora não, os caras precisam desenvolver uma ideia, um ideal e tudo mais. Na minha visão é barato. Agora, o luciferianismo, por exemplo, apesar de não ter nenhum tipo de comprovação, e de fato isso fica muito no crer ou não crer, porque a Bíblia traz uma narrativa desse ser que nós chamamos de Lúcifer como um anjo caído. E toda a sociedade judaica, que quando se fala em sociedade judaica, a gente está falando de um peso cultural histórico muito grande. A maioria concorda sobre um anjo caído portador da luz. Mas dessa também eu não tenho muita coisa para dizer, porque entra mais na esfera de crer ou não crer, né? Todos os seus livros, a maioria, não tem validade histórica, de fato não tem, e também é semelhante a, por exemplo, a Goetia. A Goetia, essa história de Salomão que eu contei, se você for ver, você pode encontrar ela num apócrifo chamado Testamento de Salomão.
que é um apócrifo do Velho Testamento, mas que não tem nenhum tipo de validade histórica, de credibilidade, entende? Por exemplo, os livros As Chaves Menores e Maiores de Salomão, que é da Goetia, você pode encontrar ali no século XVI ou no século XVII escritos. Ou seja, são coisas muito novas para uma história muito antiga. Então, se você for ver histórias do Salomão que está na Bíblia, primeiro que é uma história vista, revista por especialistas, por historiadores, por arqueólogos, datada de muitos anos atrás. Ou seja, é um cenário que se cria, que se abre para uma credibilidade maior histórica. Você não encontra isso na Goetia. Parece muito mais com um gnosticismo, né? Embora a ideia da Goetia não seja igual à do gnosticismo, de derrubar o cristianismo. Mas em questão de validade histórica, é muito semelhante a, por exemplo, os apócrifos do Novo Testamento. Isso eu expliquei no podcast passado, que eu respondi a pergunta a respeito de se existem outros registros na história a respeito de Jesus. Então, em suma, é isso. Não existe nada místico, muito místico. De fato, as que têm mais misticismo é o luciferianismo e a Goetia. O telema e o satanismo de Anton LaVey, que a gente vamos englobar agora tudo a mesma coisa, praticamente. Não são religiões, no seu sentido literal da palavra, são mais filosofias que parece que tem alguma coisa mística. E me parece que é adotado mais por pessoas que querem ser diferentes, mas que quase em geral não conhecem nem disso que eu estou falando. Porque eu estou falando simples, né? Eu não sou nenhum especialista na clavícula de Salomão. Sei que a Bíblia satânica é uma idiotice porque li e estudei. Mas agora, não conheço, por exemplo, desenvolvimentos do luciferianismo. Mas me parece que é algo sem credibilidade alguma, historicamente falando. Agora, se você escolher crer, meu amigo, eu não posso fazer nada, pô. Se você achar que agora o gibi da Turma da Mônica vai ser seu guia, nada eu posso fazer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E lembrando mais uma vez, para você mandar perguntas, falar comigo, tem muita gente que quer falar comigo. Para você falar comigo, você pode falar no WhatsApp, no número do WhatsApp, nosso número, Teologia Sincera, que é DDD 11 934 556 539. DDD 11 934 556 539. Ou o nosso e-mail, que é teologiasincera@hotmail.com. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Um grande abraço e até o próximo Teologia Sincera.